Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, a gente já começa. Hoje eu vou falar então sobre anamnese. A gente vai conversar um pouquinho então sobre anamnese e vamos esperar só um pouquinho o pessoal ir entrando, a gente já vai começar, tá? Bem bacana para quem é esteticista, então, entender um pouco mais como fazer anamnese, quando fazer e por que é legal de fazer. Vocês já trabalham com estética? Tá, eu vou começar a dar um iniciozinho aqui. Depois eu vou ver se eu consigo deixar ela gravada e vou postar lá no canal a live. Vai ser bem bacana para vocês entenderem. Vai ser mais uma conversa, um bate-papo mesmo, para vocês entenderem quando fazer anamnese, o porquê fazer e o que é tão importante usar na hora de tu fazer então essa anamnese com o cliente de vocês. Eu vou focar um pouco, a gente vai falar não de um procedimento em si só, mas vamos falar também sobre facial, corporal e capilar, porque como eu sei que várias pessoas aqui trabalham tanto com facial, tanto com corporal e tanto com capilar, vai ser bem bacana para poder estar abrangindo várias pessoas, né, para você poder estar entendendo sobre outras partes da estética também. Então vamos lá. Eu gosto muito de fazer anamnese capilar, anamnese facial, anamnese corporal com o meu cliente. Por quê? Porque quando o meu cliente chega no meu espaço, a primeira impressão que ele vai ter é se ele está adequado a estar tendo aqueles atendimentos. Sempre pense em vocês. O que impede vocês de ir em algum local com algum cliente de você, com alguma pessoa? É a confiança que você vai ter no espaço teu. Então, quando você não tem essa confiança, que outra pessoa não consegue passar essa confiança para vocês ficam com medo. Na hora que vocês fazem anamnese com o cliente de vocês tiram essa insegurança dele. Por quê? Ele está no teu espaço, vocês estão conversando com ele, ele está entendendo que você sabe disso, você sabe do que está fazendo. Então vamos focar agora primeiro na facial e depois a gente vai mudando então aos pouquinhos, tá? Então, por que é tão importante a gente ter os dados do cliente quando ele chega no espaço de vocês? Com nome, com profissão, com número de telefone, WhatsApp. Ainda mais agora como a gente está vivendo. Como que você vai ter o contato do seu paciente ou do seu cliente se você não tem esses dados dele? Você não consegue criar contato com eles, não consegue chamar no WhatsApp, não consegue mandar dicas para eles. Então, vocês ficam sem nada. Se o cliente de vocês chega no espaço de vocês simplesmente, ele chega, vocês fazem uma limpeza de pele, ele pagou por uma limpeza de pele, eu vou desenvolver o procedimento de limpeza de pele. O cliente de vocês vai simplesmente ver vocês como um não profissional, mas como uma pessoa que está ali para receber o dinheiro dele. Então, sim, tem público para isso. Se você quer entregar se você quer receber esse tipo de público, você vai receber, mas ele não vai se interessar pelos seus conhecimentos. Então, se você está procurando tá sempre envolvido em estudar mais sobre estética, está querendo estudar e entender mais, você não vai achar esse cliente para ti não vai ser o melhor, porque ele vai estar te procurando só pelo preço e não pela qualidade do teu serviço. Então, por isso que quando você tá lá fazendo uma anamnese, ele tá entendendo que o valor que ele tá pagando é diferente do preço, porque ele sabe que você tá entregando um valor para ele. Então, esse é o primeiro motivo que vocês devem fazer uma anamnese por conta que procurar o nome do paciente de vocês por conta que ele precisa entender mais e conhecer mais vocês. Então é mais um bate-papo, pelo menos tirem 30 minutos para vocês conseguirem fazer essa anamnese bem feita. Porque vocês não conhecem o cliente e é a primeira vez que ele vem no espaço de vocês. E renovem ela a cada 6 meses. Por que saber a profissão do cliente de vocês? Vamos supor que o cliente de vocês vem fazer um tratamento de ácidos. Se você faz um tratamento de ácido nele às 9 da manhã e o teu cliente é uma cozinheira, ela vai sair dali, vamos supor que vocês deixem um ácido ali agindo na pele dela por 2 horas e você não sabe a profissão dela. E ela vai pro trabalho dela, achando que vai fazer uma melhoria
Vamos supor que ela está fazendo uma melhora para melasma e na verdade ela não está, porque ela tá lá abrindo a panela, vindo todo aquele vapor no rosto dela e vai piorar o melasma. Então, por isso que é muito importante você saber a profissão. A mesma coisa vai acontecer se teu cliente for personal trainer, porque a gente sabe que com o suor da nossa pele, com o calor da nossa pele, também tem uma provocação maior de melanina, então pode ser que essa cliente tenha uma piora no melasma. Então, da vez de vocês estarem tratando, vocês vão estar piorando isso. Por isso que é tão importante vocês saberem a profissão do cliente de vocês. Depois, eu sempre coloco o motivo que o meu cliente está vindo até mim. Então, por que que ele está vindo no meu espaço? Se ele quer uma melhoria na mancha dele, se ele prefere uma melhoria na pele dele em si, em acne. Então, qual que é o motivo que ele está vindo ali? E depois, eu sempre peço para ele quem indicou. Como é que ele te enxergou? Ele te enxergou através do Instagram, através do Facebook, ou foi uma cliente tua que indicou ele para ir até o teu espaço? Isso é importante vocês saberem para vocês entenderem se vocês estão fazendo um bom trabalho no Instagram, se vocês estão fazendo um bom trabalho no Facebook, ou se vocês estão fazendo um bom trabalho na cliente de vocês. Porque aí, quando alguém que indica, é porque ela gostou tanto do teu trabalho que ela tá te indicando para outra pessoa. Então é legal vocês saberem sobre isso, é outro motivo muito importante você saber. E depois, eu sempre pergunto qual que é o sonho dele com a pele dele. Então, ele tem esse sonho por conta com a pele, ele quer não ter mais acne ou ele não quer mais ter manchas na pele. Qual que é o sonho que impacta ele ali? Então, isso vocês têm que saber também para vocês oferecerem outros procedimentos. Por exemplo, meu cliente até meu espaço para fazer limpeza de pele, mas o sonho dele é não ter mais melasma. Então, vocês sabem que vocês podem estar oferecendo um outro serviço para ele fazer com ácidos ou, enfim, algum procedimento que diminua a mancha na pele dele. Eu tenho uma cliente minha que ela demorou muito para vir fazer os procedimentos comigo, porque eu ofereci para ela um pacote de tratamento para manchas e ela me falou assim: não, eu não quero fazer. Eu perguntei, mas por que tu não quer fazer se eu tô te mostrando que dá resultado? Aí ela me falou que ela disse pra mim que não queria fazer o peeling de diamante. Então eu perguntei por quê. Na verdade, quando eu vou traçar um procedimento pro meu cliente, eu nunca falo pra ele, a gente vai fazer isso, 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 isso. Eu falo, ó, a gente tá aqui e a gente vai chegar em tal resultado. Você tem esse desejo? Então, ela me falou, e não é o cliente que tem que escolher o que vai fazer. Ah, não, eu quero fazer peeling de diamante. Não, eu quero fazer ácido. Não é ele que deve escolher, é a gente que sabe. A gente estuda para desenvolver o melhor procedimento para ele. Então, cabe nós saber qual é o procedimento que nós vamos escolher para ele. E ela me falou que não queria fazer peeling de diamante, porque ela pagou, né, pelo serviço de 6 sessões e ela teve muito mais manchas na pele. Mas por quê? Por conta que o profissional não sabia a profissão dela. Ela era cozinheira e ela fazia o procedimento antes de ir trabalhar e acabou que ocasionou mais manchas na pele dela. A pele dela ficou bem mais manchada. Mas era só para mim abrir um parênteses aqui do porquê que é tão importante fazer essa anamnese. E quando eu sentei com ela e fiz a anamnese, ela me olhou e falou: nossa, nunca ninguém fez isso pra mim. Nunca ninguém me fez essas perguntas. Por que é tão importante? Então aí a cliente vocês conseguem fidelizar a cliente de vocês muito mais fácil. Depois dessas perguntas básicas que eu faço pra minha cliente, eu sempre faço pelo menos 4 perguntinhas para mim poder saber qual que vai ser o tratamento que eu vou poder utilizar nela. Então, eu tô aqui com a minha ficha de anamnese para mim ler para vocês e ficar mais fácil de vocês entenderem também. Então, eu sempre pergunto se ela faz algum uso de medicamentos, se ela tem marca-passo, se ela tem DIU, também é importante vocês saberem, se ela tem prótese em algum local, ou até os pinos dentários. Por quê? Porque isso vai impactar em algum procedimento. Ah, eu quero fazer ionização na minha cliente. Tá, mas ela tem pinos, eu posso fazer? Então, isso é importante vocês estarem sabendo o que a cliente tem para vocês conseguirem traçar um bom protocolo depois para ela. Depois eu pergunto se ela tem algum problema cardíaco, se ela tem problema de tireoide, se ela tem algum antecedente oncológico, que é importante a gente saber também, e se ela é hipertensa. Então, essas são as perguntinhas básicas que eu faço de saúde mesmo,
tanto para vocês saberem, mas para a cliente ficar mais tranquila que não vai, porque a gente trabalha com saúde, então a gente precisa saber disso para a cliente ficar mais tranquila também. Então eu pergunto também se ela tem diabetes e anemia. Então essas são as minhas perguntinhas mais eficazes que eu pergunto. Se vocês quiserem interagir também falando, eu também pergunto tal coisa, ou eu não faço anamnese, então vocês podem estar falando também, tá? Depois eu sempre pergunto quanto mais ou menos de água ela ingere e se ela é fumante ou não. Por que eu pergunto se ela é fumante ou não? Porque quando uma cliente é fumante, a gente vai ter muito mais dificuldade no tratamento com ela. Por quê? Uma cliente fumante, vamos supor que eu vou fazer um procedimento em você e esse procedimento precisaria de 6 sessões para vocês conseguirem começar a ver resultado. Num paciente fumante, eu vou precisar de pelo menos quase o dobro. Então, pelo menos umas 12 sessões. Porque eles têm muito mais dificuldade a gente tem muito mais dificuldade de permear ativos na pele. E a pele tem mais dificuldade de absorver esses ativos. Então, num paciente fumante, a gente sempre fala que pelo menos 12 sessões a mais, pelo menos o dobro de sessões, por conta da gente ter essa dificuldade de permear a pele. Tá? Então, é importante vocês estudarem um pouco sobre fumantes e não fumantes para vocês entenderem isso. E eu posso estar trazendo mais coisas aqui para vocês, se for do interesse, né, de vocês. Depois eu pergunto quanto de água ela ingere, por quê? No inverno, isso é muito mais importante. Eu sei que várias pessoas me seguem de vários lugares aqui do Brasil, mas eu moro no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul faz muito frio. Então, no inverno, meus pacientes sempre sofrem muito com pele seca, eles ficam com a pele super ressecada e normalmente é por falta de ingestão de água. Então, no mínimo, a pessoa tem que ingerir 2 litros de água por dia para poder dar um resultado bacana e tanto no inverno. A alimentação balanceada é muito importante tanto na pele quanto no corpo. Por quê? Porque tudo que a gente ingere, a gente joga para fora. Então, se a gente está ingerindo muito açúcar, a gente tem a glicação. E a gente envelhece muito mais rápido. Então, quando a gente tem uma alimentação mais saudável, vocês, consequentemente, vão ter um resultado muito melhor depois. Então, isso também é bem bacana, vocês conversarem com o cliente de vocês, perguntarem se ele emagreceu muito ou engordou nos últimos meses e se ele teve alguma gestação nesse último ano. Porque também pode ser... vamos supor que vocês estejam fazendo algum tratamento para acne e daqui a pouco essa cliente recém ficou grávida e ela pode estar vindo com algum problema hormonal, então pode ser tratado também, além de um esteticista, um dermatologista, tá? Porque quando é problema hormonal é um pouco mais a fundo, não pertence a nós ajudar ele 100%, tá? E sempre pedir para o cliente de vocês assinar a fichinha no final, porque senão isso não tem nada, essa fichinha de vocês não vai ter valentia nenhuma se o cliente de vocês não assinarem no final, tá? E aí, quando a gente fala de face, eu gosto sempre de perguntar pro meu cliente os produtos que ele utiliza em casa diariamente, o que ele utiliza na pele dele. Então, eu sempre pergunto se ele utiliza tônico, se ele utiliza sabonete facial, se ele utiliza creme facial, creme anti-idade e se ele utiliza protetor solar. Então, pelo menos essas 5 perguntas eu faço, porque eu preciso saber o que ele tem em casa e o que ele tem colocado na pele dele, para mim entender os produtos que ele utiliza e as marcas que ele utiliza, para mim ver se ele pode continuar fazendo esse uso ou não. Ou se ele pode acrescentar alguma coisa a mais. E eu também pergunto para ele qual foi os últimos tratamentos estéticos que eles fizeram. Por quê? Tem gente que é muito viciado em tratamento estético, principalmente corporal. E daí pode ser que ele fez algum tratamento estético anterior, que agora a gente não pode estar fazendo outros procedimentos. Por exemplo, que meu cliente queira fazer luz pulsada no rosto. E ele faz um mês ele fez ácidos, tratamento com ácido. Então é uma pele que eu tenho que avaliar muito mais para mim ver se realmente vai poder passar por um procedimento ou não. Então a gente tem que cuidar para não querer melhorar uma coisa e piorar outra, tá? E ver também se ele teve resultado satisfatório quando ele fez algum outro procedimento, tá? Depois disso eu vou para a parte nossa, que nós mesmos temos que responder e nós temos que conversar olhando a pele dele, segurando a pele dele, limpando para entender o que ele tem ali. Então eu sempre coloco várias coisas sobre a pele,
porque eu acho muito importante tu ter uma avaliação 100%. Por isso que eu perco em torno de uns 20 minutos conversando com o meu cliente, a 30 minutos. Normalmente eu faço uma avaliação e depois dessa avaliação a gente sabe qual que vai ser o tratamento que vai fazer. E eu faço avaliação até para quem vai fazer limpeza de pele, tá? Para mim poder entender essa pele, o que eu vou fazer nessa pele depois, futuramente. Então, primeiro eu vejo se a lubrificação da pele é mista, é normal, é seca ou oleosa. A hidratação, se é uma pele hidratada ou desidratada. Então, isso a gente tem que sempre olhar com bastante cautela, porque a hidratação implica em todos os procedimentos. Às vezes, a pele é tão desidratada que ela começou a formar rugas por conta da desidratação e não por conta da idade. Então, isso é importante vocês entenderem também. A queratinização da pele, se ela é muito espessa, se ela é muito dura. Então, eu sempre tento entender se essa pele é uma pele flácida ou não. Então, a espessura dessa pele eu tento entender. A queratinização, o grau de acne que ela tem, se ela tem acne grau 1, grau 2, grau 3. Alguma alteração cutânea, então se ela tem, isso é muito importante quando eu faço limpeza de pele, eu sempre analiso bastante se ela tem milho, se ela tem comedões, se ela tem pápula, pústula, então tudo isso a gente avalia ali. Nódulo, cisto, telangiectasias, também avalio nesse momento. Se ela tem angioma, muita olheira, edemas e se ela tem aqueles nervos rubi, tá? Então essas são as avaliações que eu mais faço. Fototipo. Fototipo é muito importante, não na hora de nós fazer a limpeza de pele em si, mas por fatores futuros, por tratamentos futuros, ele é importante para vocês saberem que tipo de ácidos que vocês estarão utilizando. Depois dos fototipos, eu sempre olho a pigmentação da pele, se ela tem melasma, se ela tem lentigo, se ela tem acromias, se ela tem eféride, se ela tem alguma coisa, algum tratamento de pós-operatório. Então, tudo isso é muito importante ser avaliado nesse momento. E o grau de envelhecimento, se ela tem rugas perto dos olhos, na área do mento. Então, é sempre importante ver onde que ela tem, se ela vai fazer algum tratamento, né, para anti-age, também é importante você saber. E as regiões que ela tem, cicatrização. É importante você saber as cicatrizes para daqui a pouco, talvez, futuramente, estar oferecendo um tratamento em cicatriz, porque ainda mais no rosto a gente tem mais essa dificuldade de nos aceitar com cicatrizes. Então, é importante vocês entenderem que a cicatriz é e se cabe a nós tratar ela ou não. Então, depois da cicatriz, eu vejo se ela é atrófica ou se ela tem queloide. Então, eu sempre dou uma avaliadinha nessa pele. E se ela tem mais alguma alteração, tipo foliculite, se ela tem alguma psoríase na pele. Então, eu sempre dou essa avaliada mais geral, se ela tem muita oleosidade. Então, se ela tem dermatite seborreica também. É muito importante vocês saberem de todas essas partes para depois fazer um tratamento. Se ela tem chantelasma, então tudo isso é importante ser avaliado, tá? Essa é mais ou menos minha avaliação de face. Depois que eu faço isso, eu vou para face corporal. Se meu cliente vai fazer facial, eu faço só a avaliação facial. Eu só faço a corporal quando meu cliente vem me procurar por corporal, tá? Então, avaliação corporal, vou falar dela. Essa primeira parte eu não vou falar de novo, tá? Então, essa primeira parte eu faço igual para todas. Então, o que é igual para mim? Falar sobre os dados pessoais e os dados sobre o que ela tem no corpo, se ela tem marca-passo, se ela tem DIU. Então, isso tudo eu pergunto tanto no corporal quanto no facial. Agora, no corporal, eu tenho algumas perguntas mais específicas. Então, eu sempre olho e cuido o corpo da minha cliente, se ela tem o corpo ginoide, se ela tem androide. Então, eu olho o corpo dela para ver se ela tem alguma anomalia ali. Manchas no corpo. Isso eu acho importante, porque eu tenho uma colega minha de profissão que a cliente dela veio tratar umas feridinhas que ela tinha na pele e minha colega a gente avaliou essa pele
E a gente descobriu que, na verdade, ela não era nós que tinha que tratar aquele problema, e na verdade ela estava com começo de AIDS. Então começou a espalhar umas manchas vermelhas na pele dela. Então foi importante ela ir num dermatologista para entender o que ela tinha. A gente encaminhou. E aí ela veio nos agradecer muito, porque ela estava recém no começo, ela não sabia. Então a gente ajuda sim muitas pessoas nos problemas futuros. Então, isso é muito importante vocês entenderem que quando vocês não sabem do que tem na pele dela, é por conta de que não é o nosso, nós não devemos intervir ali e nós delegamos para outro profissional isso. Então, é importante vocês verem as manchas que ela tem na pele, o que ela tem, quanto tempo faz que surgiu, quando surgiu. Então, às vezes a gente nem percebe que tem mancha no nosso corpo quando vê, tem uma manchinha aqui. E a gente deixa. E daí, quando a gente vai fazer algum procedimento com o esteticista, a gente, se for alguma coisa mais grave, né, a gente tenta encaminhar ela para algum especialista. Senão, se a gente sabe o que é, a gente consegue tratar, né, se for o desejo da nossa cliente. Então, depois eu vejo se ela tem alguma cicatriz, se ela tem telangiectasia, edema. Então, tudo isso aí eu dou uma olhada na hora ali. Aí, depois eu vou avaliar se ela sente. Eu gosto bastante de perguntar para minha cliente se ela sente frio na extremidade, porque isso vai nos impactar, e dores também nos impactam na hora de nós fazer procedimentos para celulite localizada. Então, quando a cliente sente muita dor, muito frio da cintura para baixo, é por conta da celulite, né? Então, a gente sabe que celulite dói bastante, então a gente sempre tenta cuidar da nossa cliente o melhor possível. Eu sempre tento avaliar a FEG, eu aperto a pele assim, faço uma compressinha assim, e tento ver mais ou menos que grau de FEG ela tem. Então, eu sempre peço para ela ficar normal, abrir as pernas, fechar, e sempre vejo mais ou menos que grau ela tem. E depois eu gosto de dar uma apertadinha para mim ver se tem muita FEG ou pouca, para mim poder traçar um bom tratamento para ela. Se ela tem edematose nessa parte da pele, se ela tem flacidez. Sempre vejo se a flacidez dela é tissular ou não, ou é muscular. Então, isso é importante, porque às vezes a cliente vem tratar FEG e na verdade ela tem muita flacidez. E a gente pode tratar os dois juntos? Pode, mas às vezes o problema dela é só a flacidez. Que só com a flacidez vocês conseguem diminuir o tanto de a aparência, né, que para ela é FEG e na verdade é flacidez. Então, às vezes, o problema que ela vem para nós no caso de FEG, e na verdade o tratamento que deve ser feito é por conta da flacidez que ela tem na pele. Então, sempre por isso que é uma boa avaliação vai determinar um tratamento. Imagina se eu faço um tratamento de celulite numa cliente que o tratamento dela deveria ser sobre flacidez. Não ia dar certo, ela não iria ter um resultado bacana, e eu ia ficar triste porque não consegui atingir o resultado dela. Por isso que a anamnese nos ajuda nesse quesito. Tá, então eu sempre vejo com a pressão ali, olho as estrias que ela tem. Se ela vem fazer tratamento de estria, eu sempre meço as estrias maiores, né, que tem ali, para mim poder entender o tamanho que ela tem de estria e se eu vou conseguir fazer um bom tratamento. Eu tenho uns tratamentos muito bacanas que eu quero postar aqui pra vocês um dia, sobre uma mulher que ela teve uma gravidez e as estrias delas foram aquelas nacaradas muito grande, e ela teve outra gravidez logo em seguida. Então, depois disso, ela veio fazer o tratamento. E foi muito legal. Ela não ficou sem nada de estrias, com certeza, porque ela tinha muita, mas foi muito legal o tratamento. Tipo, tinha estrias assim que tinha 12 centímetros e foi pra 6 centímetros. Então, em 8 sessões. E foi um resultado muito legal, porque elas eram muito grossas e diminuiu bastante. É muito bom tratar, porque depois a cliente fica muito feliz, né? Ela continuou o tratamento dela ainda, mas a gente chegou num resultado bem bacana. E como eu falei pra vocês, se a cliente de vocês fuma e tem uma má alimentação corporal, não tem o que fazer mesmo. A gente é 50% profissional e 50% do cliente. Se o cliente continuar se alimentando errado, se o cliente continuar fazendo não vindo até o nosso estabelecimento, e se ele continuar fumando, ou se ele entender, não, eu fumo muito,
Eu fumo e eu preciso fazer mais procedimentos. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Mas eu sempre deixo claro pro meu cliente, ó, você fuma, eu preciso fazer pelo menos o dobro de sessões que eu faria numa pessoa normal. Tudo bem pra ti? Tudo bem. Tem clientes que aceitam, tem clientes que não. Então a gente tem que deixar bem claro para não ter tristezas depois, né? Pra gente não ficar desapontado se a gente não chegar no resultado que ele tanto esperava. Então eu começo a avaliar as estrias, sempre vejo se ela é vermelha ou se ela é branca. Pergunto para minha cliente se faz tempo que ela viu que surgiu as estrias ou se foi recente. Isso é importante para vocês saberem quando vocês tratam estria, é importante para vocês saberem se as estrias delas são recentes. Se for recente, é muito mais fácil de tratar. Às vezes, quando é recente, assim, tipo, fiquei grávida hoje, daqui 9 meses meu neném nasceu, já comecei a fazer meu procedimento de estrias. Às vezes vocês conseguem tirar 100%. Não é sempre, né? A gente nunca dá resultado 100% por cliente, né? Ainda mais em estrias e FEG. Mas sim, se o cliente de vocês vir logo depois, 98% vocês conseguem tirar das estrias dos clientes de vocês. Então é bem bacana um tratamento assim e ter esse tipo de resultado. E o cliente de vocês vai ficar perfeitamente feliz. Espessura, então, meço as espessura. Abdômen também, eu olho o abdômen da cliente, vejo se é flácido, se tem flacidez tissular ou flacidez muscular. Também vejo se a cliente tem FEG, né, no abdômen, se é um abdômen, se ela quer tratar o abdômen, se tem muita gordura, se ela tem DIU também, é muito importante vocês saberem, porque muitos eletrodos a gente não pode utilizar quando a pessoa tem marca-passo ou DIU, porque tem uma interferência, né? E a princípio é isso que eu olho. Depois eu começo a fazer as medições, né? Então, meço o abdômen, meço a perna, meço o glúteo e sempre faço, vamos supor que eu vou fazer um tratamento de 10 sessões. Quando eu tô na 5ª sessão, eu sempre refaço essa avaliação com a minha cliente para mim ver se tá mais ou menos tudo parelhinho, se ela faz a alimentação mais correta e faço de novo as medições. Por quê? Para minha cliente ver que ela tá atingindo um resultado bacana, que o esforço dela e o meu esforço está sendo interessante para ela e para que ela dê aquele gás maior ainda pro final a gente dar tudo certo e todo mundo ficar feliz. Porque se eu deixo minha cliente, faço hoje, por exemplo, a avaliação e vou refazer essa avaliação só lá quando ela termina, depois das sessões, que ela terminar todo o procedimento comigo, todas as sessões comigo, a minha cliente vai ficar desanimada, porque é muito tempo e ela não sabe se ela tá perdendo ou não, porque na balança, às vezes ela não vê um resultado e como ela se vê todo dia, é mais difícil delas se olharem no espelho e se verem mais magras ou com menos celulite ou com menos estrias. Então, às vezes eu até sento, mostro as fotos de antes e depois. Nossa, olha só que bacana aqui, ó, a primeira sessão e a 5ª sessão. Olha só essa diferença, a gente mede para ver as diferenças. Tem clientes que às vezes perdem 5 centímetros de abdômen em 5 sessões. Varia muito, né, de cliente para cliente, mas tem clientes que eliminam às vezes 5 quilos também. Então vai depender muito do que vocês estão tratando. Tem clientes às vezes que chegam na 5ª sessão não precisaria nem de 10. E quando isso acontece, eu fico muito feliz e falo para ela, olha, no lugar de nós fazer tal coisa, a gente vai fazer, vamos mudar esse teu procedimento porque a gente já melhorou. Isso acontece normalmente quando é flacidez e FEG, a gente já melhorou uma coisa, agora a gente pode melhorar mais outras discromias que ela não gosta, usando essas outras 5 sessões ou 4 sessões que ela tem. Então, eu acho bem bacana refazer isso, porque a gente aprende junto com a cliente, né? E capilar, eu também faço, eu não faço, hoje eu trabalho mais focado em capilar e corporal, mas já atendi bastante facial. Então, o meu foco, na verdade, hoje mesmo é corporal e capilar. Mas, capilar eu gosto bastante de fazer tratamentos de crescimento de cabelo, porque eu acho que dá muito resultado. E hoje, normalmente, os homens têm esse problema de crescer cabelo, de crescer cabelo, de crescer cabelo e não sabe do que. E o estresse tá, é sempre o nosso problema, na verdade, tanto de cabelo quanto corporal.
corporal também, estresse, da ansiedade, a pessoa quer comer, 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 comer e não para mais. Então, quando vocês entendem o problema do cliente de vocês conseguem viver a vida deles e você consegue ajudar eles lá na cabecinha deles mudar aquele pensamento. Então, corporal, capilar, eu faço a mesma coisa. Até peguei aqui minha fichinha de avaliação para poder mostrar para vocês. Eu tô modificando algumas coisas nelas agora na minha quarentena. Eu modifiquei bastante coisas em corporal e facial, porque eu acho que tem muito mais coisa para ser agregado ali dentro. Mas a fichinha que eu falei para vocês agora era a minha antiga, porque eu também acho muito importante o que eu utilizava antes, mas ainda acho que tem mais coisas a ser acrescentadas. E sempre que eu acho alguma coisa na internet, assim, que eu tô estudando eu estudo muito coisas científico, né, artigo científico. Então, quando eu vejo alguma coisa que eu acho, nossa, isso aqui eu não tenho na minha fichinha, vou acrescentar. Então, eu tô sempre querendo aprender mais para mim agregar, que o meu cliente seja agregado e eu melhore meus resultados. Então, no capilar, eu normalmente utilizo fazer as mesmas perguntinhas ali, o que ele come, se ele é hipertenso, se ele tem algum marca-passo, se ele é fumante também, não dá tanto resultado no capilar. Então, fumante é muito mais difícil de vocês terem um resultado, porque muda totalmente ao corpo, né, o seu movimento vascular, então tudo muda quando a pessoa é fumante. Agora, quando o meu cliente ele vem e ele quer fazer o procedimento de crescimento capilar, eu faço essas perguntas, vejo a alimentação dele, vejo se ele não tem nenhum problema hormonal, vejo o estresse também, converso, né, com o meu cliente para ver como é que tá o nível dele de estresse. Normalmente as pessoas falam que tá de médio a alto, porque a gente não tem como não se estressar. Agora, a gente vive na internet, então a gente não tem tempo mais para nada, os dias estão passando mais rápido, a gente acaba se estressando mesmo. Então é necessário vocês terem essas perguntinhas para vocês entenderem mais como é o cliente de vocês. Então, quando a pessoa está num nível muito alto de estresse, eu sempre tento procurar que a pessoa ou uma vez por semana medite, ou ela procure um psicólogo, porque é muito importante a gente associar tanto com o dermatologista quanto com o psicólogo, porque nós precisamos se unir cada vez mais para poder entregar o melhor resultado, tá? Então, depois disso, eu vejo algumas patologias que pode ter o meu cliente. Então, meu cliente pode ter foliculite, ele pode ter psoríase, ele pode ter dermatite, pode ter muita oleosidade no couro cabeludo. Então, sempre essas perguntinhas é necessário ser feito, o que ele vem tendo nos últimos tempos, se ele tem caspa ou não, ou tem muita descamação. Então, isso é muito importante ter se perguntado. Se ele tem depressão, ansiedade, que mais? Se ele passou por algum problema hormonal, normalmente quando é mulher, né? Eu pergunto se tem algum problema hormonal e como que ele faz a lavagem do cabelo. Então, usa shampoo, usa condicionador, usa muita chapinha, usa muito secador. Como que é feito isso? Então, quando a pessoa usa muita chapinha, muito secador, normalmente tem mais a chance de ter caspa, de ter o cabelo oleoso ou de ter também dermatite e ter mais oleosidade por conta do calor, que a pessoa bota muito, muito, muito calor e o cabelo não aguenta, é que nem no rosto. Quando a gente fica o dia todo no sol e não passa protetor solar, pode vir mais manchas. No cabelo a mesma coisa. Se tu fica o dia todo colocando calor, pode vir caspa, pode vir mais oleosidade, então ele tenta se proteger da melhor forma. Então eu sempre faço essas perguntas. Se utiliza muito secador e chapinha, eu tento fazer que a pessoa pare, né, para sempre, se for possível, ou se não por um momento, né, que a gente vai fazer o tratamento. Depois eu sempre olho como é que tá a haste desse fio, a haste do fio, como é que tá esse comprimento desse fio, se ele tem um couro cabeludo mais poroso ou um couro cabeludo mais íntegro, como o fio de cabelo mais íntegro, mais poroso, como tá o couro cabeludo do meu cliente, se ele é muito avermelhado, se ele é bom, se ele sente dor no couro cabeludo quando mexe o couro cabeludo. Então, essas perguntinhas é necessário ser feito para poder saber o que vocês vão traçar, se o fio dele é grosso, se o fio é médio, se ele tem alguma alergia, algum cosmético, algum procedimento, isso também no capilar e no corporal é necessário ser falado. Porque uma vez fui num workshop de facial e a gente estava fazendo
a marca que estava desenvolvendo, ela fez um produto de abacaxi. E ela pediu pra menina, você tem alergia a abacaxi? E ela disse, não. Aí tá, ela fez lá, lavando, né, o rosto dela. Daí a menina falou assim, não, eu não tenho alergia a abacaxi se passar no meu rosto, mas eu comer eu tenho alergia. Claro, né, que quando a gente não tá comendo abacaxi, a gente fica passando o abacaxi no rosto. Então a mulher parou, né, imediatamente de fazer o procedimento, porque isso é bem grave. As clientes acham que se elas têm alergia a alguma coisa comendo, elas não têm passando, mas na verdade tem. Se tu tem alergia a camarão, tu vai ter alergia a camarão, tanto passando no rosto quanto comendo. Então é a mesma coisa que quando a cliente tem alguma alergia, é necessário que elas nos falem pra gente não utilizar cosmético que contenha, por exemplo, mel ou alguma substância que a cliente tenha alergia. Então, eu sempre pergunto sobre a alergia, se a pessoa tem, então, se o couro cabeludo descama muito, se cai muito cabelo. Então, para poder traçar o melhor procedimento possível para meu paciente. Alguma dúvida? Tudo certo? O que eu tinha para falar para vocês era mais ou menos isso. Tô acrescentando mais coisas na minha anamnese, mas eu acho muito importante a gente conversar o máximo possível com o paciente de vocês. Se ele tiver mais coisas para falar para vocês, deixa que ele fale. É sempre bom nesse momento vocês reservarem pelo menos 30 minutinhos para conversar com ele. E não assim, não chegue pro cliente de vocês, peguem a fichinha e falem assim: ah, nome, telefone, quantos filhos você tem, profissão, motivo da visita, medicamento que você usa. Não façam isso. Porque tem que ser uma conversa. Então, vocês têm a fichinha de vocês, começa. Ah, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Ah, que legal. Quantos filhos você tem? Ah, eu tenho um, ou não tenho filhos, gostaria de ter. Daí você também fala, ah, eu quero ter um filho daqui 1 ano, daqui 2 anos. Tentem deixar a conversa mais fluida possível, não como se fosse realmente uma anamnese. Seja amiga da cliente de vocês. Então, ai, que bacana, com quantos anos? Teu filho é homem ou é mulher? Talvez isso nem esteja na fichinha, mas é legal vocês saberem. Ah, ele tem quantos anos? E você tem quantos anos? É bacana vocês tentarem entender mais sobre a cliente de vocês. Qual o motivo da visita que vocês têm aqui? Ah, o meu motivo da visita é manchas. Ah, sim, nossa, hoje quem não tem manchas, né? É muito comum isso, então é bom que a cliente de vocês se sinta à vontade quando está no espaço de vocês, para que ela seja amiga de vocês e ela não pense em, ah, não, eu vou ter que ir hoje lá na estética da Paula, porque ela me faz eu me sentir bem, então não vai importar. Essa é a diferença de valor e preço. Quando vocês entregam um valor, o preço fica aqui embaixo. Então não tem como mensurar valor e preço junto, porque eles nunca andam junto. Valor é uma coisa que é impossível ser paga. Então, quando vocês entregam um valor muito grande para o cliente de vocês, ele não vai se preocupar com nem um centavo que ele tem. Ele vai te pagar o valor que tu pedir. O dinheiro que tu pedir para ele, ele vai estar te pagando. Porque vocês acrescentaram na vida deles. Então, o que difere uma limpeza de pele ser R$ 180 e uma limpeza de pele ser R$ 50? É isso. Então, eu vou na limpeza de pele que custa R$ 50. Tá tudo bem. Se você quer cobrar assim, tá tudo bem. Mas o cliente que você agrega, quando você agrega que é um cliente que te pague pelo valor que você tem, é isso que acontece. A cliente vai até o espaço de vocês porque ela se sente bem lá e ela não vai se importar nunca pelo valor que ela vai pagar para vocês. Ela vai pagar os R$ 180 de vocês muito, muito bem pagos. E talvez ela vai a cada 2 meses fazer a limpeza de pele dela, não vá muito seguido. Mas ela tem certeza que ela não vai ir mais em lugar nenhum, porque ela gosta de vocês e ela se sente bem no espaço de vocês. Mas agora, quando vocês estão ali simplesmente por fazer o procedimento, ela vai ver e vai entender que vocês querem apenas o valor que ela está pagando. Então, assim, quando a cliente de vocês chegam, vocês falam, Cristiane, pode vir aqui comigo. Cristiane pode deitar na maca. É limpeza de pele, né? É limpeza de pele. Tá, então tá. Pega ali, começa a fazer limpeza de pele e nunca mais deu. A cliente não volta no espaço, a não ser que ela simplesmente precise muito, porque não tem mais ninguém na vida que atenda ela, senão ela não volta mais, porque ela gosta de... Normalmente os clientes gostam de pessoas que têm aquele carinho, que
te ver como uma pessoa totalmente diferente. É a mesma coisa quando a gente vai na loja. A gente gosta de ser bem atendido. Então, essa era a live que eu tinha para deixar para vocês. Muito obrigado para quem ficou aqui assistindo e desejo um ótimo dia para vocês. Até mais. Vou ver se eu consigo deixar gravada e vocês mandem para quem vocês têm interesse, os colegas de vocês de profissão, porque é importante as pessoas entenderem sobre isso, tá?